Obrigado, Alex, pela introdução. É uma honra estar no palco com dois grandes amigos, ambos que já enfrentaram batalhas no Afeganistão, Líbano, Iraque e inúmeras outras ações atrás das linhas inimigas. E também enfrentaram batalhas diante das câmeras de televisão, prestando um serviço incrível ao povo judeu e ao Estado de Israel, diferente de muitos outros. Acho que vocês dois merecem uma grande salva de palmas. Na semana passada, as forças de Golã capturaram o castelo de Beaufort. E então você olha para o castelo, é um castelo lindo, e embaixo da terra, como o embaixador de Israel nos Estados Unidos mostrou hoje, eles capturaram uma camada inteira de um esconderijo do Hezbollah, que foi construído não para atacar Israel e provocar um ataque como o de 7 de outubro, mas 10 ataques como aquele, repleto de armas e mísseis, com planos de batalha, mapas de todas as comunidades israelenses. E a maioria das pessoas olha para isso e diz, 240 milhas de distância? Não. 24 milhas de distância? Não. A que distância, Jonathan? Bem, 8 quilômetros. Ok, traduza isso para milhas vezes 6. 4,5 vezes 6. 4,1250 milhas de distância. Essa é a distância. Apesar da ameaça e dos ataques do Hezbollah a tropas israelenses, infelizmente, Israel Gantz, chefe do Conselho de Benjamim, acabou de sair para sepultar um soldado israelense morto em sua comunidade ontem. Israel, a pedido dos Estados Unidos, aderiu ao cessar-fogo várias vezes na última semana. Ainda assim, o Hezbollah violou o cessar-fogo. E apesar de tudo isso, Israel foi chamado de irresponsável por alguns dos nossos maiores amigos e aliados. Israel está sendo retratado como o agressor. Minha primeira pergunta para vocês dois é algo que sempre me fazem. Podemos vencer sem sermos culpados por isso? Vamos começar com você, Coronel Kemp. Antes de responder a essa pergunta, gostaria de aproveitar a oportunidade para prestar homenagem aos homens e mulheres notáveis das Forças de Defesa de Israel. Eu os vi lutando e sei o quanto eles são extraordinários. Eu diria que as Forças de Defesa de Israel são o exército mais extraordinário do mundo atualmente. E respondendo à pergunta, é possível vencer sem ser culpado? A resposta é não. Pode explicar melhor? Não vai ser tão fácil. Coronel Kemp, enviaram você direto da Inglaterra. Achei que tínhamos que ser muito breves. Não tão breves assim. De qualquer forma, quero dizer, a realidade é que Israel é um país ilegítimo. Não deveria existir. Há assentamentos e ocupação ilegais, além de um regime de apartheid. Pratica genocídio e deixa inimigos morrerem de fome no campo de batalha. E, portanto, qualquer coisa que aconteça com Israel, se alguém atacar Israel, eles mereceram. Tudo que Israel faz para se defender, eles são os culpados. Então, não é uma questão de fatos. É uma questão de percepção das pessoas ao redor do mundo. Vou te dar apenas 2 exemplos recentes dos padrões duplos que são aplicados. O primeiro é Israel, as forças de defesa de Israel mataram milhares de civis em Gaza. E claro, em qualquer guerra onde há civis morrem, é lamentável, mas acontece. E eles foram condenados no mundo todo por isso. No Irã, em fevereiro, dizem que cerca de 40 mil iranianos foram mortos pelo próprio povo. Qual foi a resposta? Nada. Sem passeatas, sem protestos, sem violência, nada ao redor do mundo. E o segundo exemplo, um dos seus ministros do governo tentou humilhar pessoas que vieram em uma flotilha legítima de ajuda para tentar chegar a Gaza. Isso foi condenado mundialmente. Foi um horror, um crime de guerra. Mas as mesmas pessoas, quando voltaram para seus próprios países, na Espanha e na Austrália, e talvez em outros lugares, foram maltratadas e espancadas pela própria polícia. E onde está a condenação? Não foi visto como crime de guerra, foi ignorado. Então tudo que Israel faz está errado. E padrões totalmente diferentes são aplicados a todos os outros países do mundo. Jonathan?
Então, vou me desviar um pouco da tendência geral aqui na sala e vou dizer que provavelmente não podemos e não seremos autorizados a derrotar nossos inimigos em uma guerra decisiva, como fizemos em 1967, que foi a última vez que eu saiba, ou de que me lembre, que realmente conseguimos derrotar um inimigo de forma decisiva, mas desde então temos lutado e, no máximo, chegado a um empate. E parte disso é culpa nossa. Parte são influências e limitações externas, incluindo a situação em que nos encontramos hoje. Mas o meu problema é que eu não acho que estamos realmente nos esforçando o suficiente para conquistar o apoio necessário para apresentar nosso caso ao mundo e para dar às dezenas ou centenas de milhões de pessoas ao redor do mundo que sabem o que o Coronel Kemp diz, que sabem o que você diz, que sabem o que todos nós sabemos nesta sala, que Israel está travando uma batalha muito legítima, uma guerra muito legítima de existência contra as forças do mal. Mas muitas pessoas ao redor do mundo que querem apoiar Israel, ficam sem informações reais e sem munição para se levantar e ajudar Israel, e para estarem do nosso lado. Sejam legisladores, leigos ou apenas cidadãos comuns, e eu acho que Israel deve, e isso inclui o governo, ministros, o ministro das Relações Exteriores, as FDI. Você e eu sabemos que nos últimos 15, 20 dias as FDI não deram nenhuma entrevista em inglês. Por quê? Porque eles estão esperando orientação da liderança política. Todo esse tempo, a mídia, o domínio midiático, está sendo dominado pelo outro lado. E assim como numa batalha, se você deixa um vácuo para o seu inimigo, ele vai ocupá-lo. Se você não estiver lá lutando, se você não estiver lá liderando, moldando os acontecimentos, conduzindo a narrativa e na nossa linguagem, trazendo jornalistas, dando informações, mostrando o que está acontecendo e lutando, como precisamos fazer na mídia, então não podemos esperar ser autorizados a vencer. E eu acho que sim, concordo com o que o Coronel Kemp diz, isso é verdade, mas precisamos melhorar. De olho no relógio, quero fazer mais perguntas. Percepção X realidade. Israel está isolado globalmente. Os Estados Unidos são nosso único aliado e somos totalmente dependentes dos Estados Unidos e sem eles seríamos aniquilados. Adivinha quem disse isso? Coronel Kemp? Donald Trump. Quase. Muito perto. Só mais um passo, o vice dele. O que você acha, percepção ou realidade? Acho que é muito mais uma percepção do que uma realidade. E ouvimos isso dos palestrantes anteriores e também do embaixador Huckabee. Ouvimos um pouco mais sobre a realidade do relacionamento entre Israel e os Estados Unidos. Mas dito isso, eu acho que os Estados Unidos são muito importantes para Israel. Provavelmente o país mais importante para Israel. Mas Israel também conta com vários aliados e amigos no mundo, especialmente e cada vez mais no Oriente Médio. E você sabe, nós conhecemos os Acordos de Abraão. Na minha opinião, há toda a probabilidade de que os Acordos de Abraão se desenvolvam ainda mais e deem a Israel mais amigos. E os amigos e inimigos de Israel no Oriente Médio viram a maneira extraordinária como Israel lutou essa guerra em 7 frentes com grande eficácia sob você sabe, circunstâncias terríveis, de muitas maneiras, probabilidades terríveis. Eles vão respeitar e perceber isso. E eles viram isso e pediram ajuda a Israel no que fizeram. Existem outros países também ao redor do mundo que estão olhando para Israel em busca de ajuda e orientação. E eu acho que uma coisa que alguém mencionou mais cedo, que a caneta é mais poderosa do que a espada, algo que foi dito por Lytton. Bem, há um general americano muito famoso chamado Douglas MacArthur que disse: quem disse que a caneta é mais poderosa do que a espada nunca enfrentou fogo automático, o que eu acho que provavelmente é uma verdade. E eu acredito que as ações de Israel, mais do que, você sabe, a guerra de narrativas, da qual Jonathan falou, etc., e o marketing, etc., são muito, muito importantes. Acredito que as ações de Israel têm bem mais relevância que isso. Israel vai inspirar o apoio de países no Oriente Médio. Também vai inspirar o apoio de países no Ocidente, inclusive na Europa.
A Europa está enfrentando uma situação muito, muito perigosa. A Europa vai enfrentar nos próximos anos uma violência generalizada em toda a Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, e provavelmente até o ponto de uma guerra civil. E Israel e esses países vão começar a olhar para Israel em busca de apoio. Eles já estão fazendo isso. A ameaça dos drones russos e dos mísseis balísticos russos para a Europa, eles não têm uma resposta para isso. Eles não têm resposta para isso. Ucrânia tem, mas busca essa resposta em Israel. Já mencionaram isso antes, vou repetir. Eu falo como um goi, um simples goi. Os judeus foram destinados a ser luz para as nações. E Israel está sendo essa luz na defesa do seu próprio país. E eu acho principalmente, não só em tecnologia militar, mas na maneira como aqueles homens e mulheres extraordinários das forças de defesa de Israel mostraram ao mundo como lutar. E muitos países da Europa Ocidental que vão enfrentar essa violência vão olhar para Israel para ver como eles vão lutar. Então, a narrativa é uma coisa, mas a ação, eu acho, é ainda mais importante. Jonathan, no tempo que resta, nos dê sua resposta. Vejo com cautela políticos israelenses em campanha dizendo que vamos ser independentes dos Estados Unidos. Eu, humildemente, acho que isso é uma coisa imprudente de se dizer, porque não acho que Israel possa se defender usando apenas plataformas feitas em Israel. Nós não fabricamos F-35S, nós não fabricamos nenhum dos Fs. E por muitos anos fomos limitados de ter uma indústria militar totalmente independente. E se formos honestos, a economia israelense e nossa capacidade de produzir bens pesados, como aqueles necessários para assuntos militares, simplesmente não existem. Pode ser que exista no futuro, mas falar sobre isso agora, como se fosse algo alcançável antes de assinarmos o próximo memorando de entendimento com os Estados Unidos, não é realista. Então, eu inverteria isso e diria, com certeza, somos um país independente, nós mostramos nosso valor no campo de batalha e graças a um povo trabalhador, muito industrioso, que trabalha longas horas, que produz essa economia tremenda que temos, que também serve na reserva e que consegue fazer tudo isso, aumentar nosso PIB, exportações e muitas outras coisas. E essa realmente deveria ser a resposta retumbante para a questão de sermos ou não independentes. Mas não vamos nos confundir e não vamos fazer a coisa fácil e infantil de dizer, ok, se vocês não querem ser nossos amigos, então nós também não queremos ser amigos de vocês. Israel não está nessa posição. Acho que isso seria imprudente e acredito que seria melhor para nós. E acho que a aliança entre os Estados Unidos e Israel seria melhor servida ao enfatizar o enorme bem que Israel faz aos Estados Unidos ao lutar ao seu lado e ao ser o melhor divulgador dos sistemas de armas americanos que já existiu. Nós lutamos com sistemas de armas americanos e derrotamos todos os inimigos que os Estados Unidos têm. E se eu sou um desenvolvedor de armas americano, não preciso me esforçar muito para dizer o quão bom é o F-35 em derrubar sistemas de defesa aérea de fabricação russa. Eu só digo, olhe para o Irã. E se eu sou um vendedor russo do S-300 ou do S-400, eu tenho um problema sério. E eu acho que devemos nos esforçar mais, não nos sentindo insultados, mas sim nos levantando, fortes, sabendo do nosso valor, olhando para nossas conquistas coletivas como povo, como nação, e então reivindicando esse lugar de direito à mesa, como já foi citado aqui antes, como parceiro, não como alguém que é inferior nesse sentido, mas realmente reivindicando esse nível de parceria, porque nós conquistamos isso. Mas sem procurar maneiras de ser rancoroso e se sentir insultado por comentários irresponsáveis feitos por qualquer político deste lado do Oceano Atlântico ou do outro. Muito obrigado a vocês dois.